Milagres. Quem puder adquirir, conhecer a vida de São Bento, escrito por São Gregório Magno, um diálogo. Então, a chegada de Mauro e Plácido. Por esse também começaram a afluir de Roma, pessoas nobres e piedosas, que confiavam a São Bento seus filhos. Foi daí, inclusive, que começou os oblatos, digamos assim, que desejavam vivenciar aquela espiritualidade, aquele carisma, digamos que era uma febre do momento, e que muitas famílias deixavam aos seus cuidados. Então, a fim de que os criasse no serviço de Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Eutício lhe confiou Mauro, da sua família, e o patrício Tertulo lhe confiou o Plácido, filhos em que depositavam boas esperanças. Mauro era um rapaz jovem que se distinguia pelos bons costumes. Então Mauro começou a prestar auxílio ao mestre, enquanto Plácido ainda se achava numa idade infantil, ainda criança, imaturo, certamente até na fé. Então, o nome Mauro. Se você conhece alguém que se chama Mauro, Mauro que lembra mouro, lembra muçulmano. Não soava bem aos ouvidos portugueses, o nome Mauro. Discípulo de São Bento, que em Portugal passou a ser chamado Amaro, por isso, Santo Amaro. Então foi com esse nome que se tornou muito popular no Brasil, dando nome a muitas cidades e lugares. Certamente você já deve ter ouvido falar de Santo Amaro. Então, em Campos, quem é do Rio de Janeiro, em Campos, no Rio de Janeiro, por exemplo, existe um santuário dedicado a Santo Amaro, que foi fundado pelos monges no início do século XVIII. A festa de São Mauro e São Plácido, comemorado pela Ordem Beneditina, neste dia 15 de janeiro. Então, antes da reforma conciliar do concílio, comemorava-se São Plácido no dia 5 de outubro. Nada consta historicamente das missões de São Mauro, na Gália, e de São Plácido, na Cilícia. São biografias lendárias, compostas século IX e XII. Então, existe uma lenda de São Plácido que surgiu no Monte Cassino, obra pseudo-gordiano. Então, são estes dois santos que eu vim falar para vocês. Espero ser breve, de forma muito sucinta. Então, no capítulo 5º desta obra de São Gregório, em um dos mosteiros que era construído ao redor, havia, por exemplo, um certo monge que não conseguia permanecer em oração. Então perceberam que no momento da oração, aquele monge não conseguia ficar naquele local. Tinha algo que incomodava. A gente pode, a partir daqui, fazer até uma leitura sobre a vida a nossa vida, a vida de alguém nesse sentido, E que às vezes a gente entra em oração e a pessoa não consegue ficar ali em oração. Então, aconteceu esse fato naquela ocasião. Então, os irmãos, eles se reúnem para rezar em comunidade. E naquela ocasião, aquele irmão, ele não conseguia permanecer em oração junto com os irmãos. Então, ele saía naquela ocasião e punha-se a resolver na mente vadia coisas mundanas e transitórias, diz São Gregório. Admoestado muitas vezes por seu abade, porque quando São Bento fundou os mosteiros, cada mosteiro
foi colocado um abade, um superior, considerado o pai. Segundo São Bento, na regra, se diz que o abade faz as vezes de Cristo. É como hoje ainda segue essa tradição. Em Fortaleza, por exemplo, nós não temos ainda um abade, mas o prior, porque para ter um abade no mosteiro precisa de um certo número de professos solenes, né? E atualmente tem o prior, D. Lucas, que é o nosso superior. Então, naquela ocasião, daquele tempo, foi conduzido, então o superior levou até São Bento aquele caso daquele jovem que não conseguia ficar em oração. Padre, e aonde é que entra aí São Plácido e São Mauro? Calma, vamos seguindo a leitura e a meditação que possa ajudar na nossa espiritualidade do ponto de vista beneditino, tá certo? Então, naquela ocasião ele foi repreendido, né, com muita veemência, insensatez, por conta da sua, digamos, indisciplina. Estava sendo indisciplinado. E mal conseguiu observar por 2 dias a admoestação do homem de Deus. Ele chegou a, digamos, ser repreendido, orientado, mas não deu em nada, né? Já o terceiro, recaindo no velho hábito, recomeçou a vaguear no tempo de oração. Foi chamada a atenção, na verdade é essa. Chamar a atenção deste irmão que não estava conseguindo ficar em oração. Então, quando foram levar o caso a São Bento, né, dizendo, olha, a gente já chamou a atenção, já orientou, mas não está dando certo, né? Foram contar a São Bento e naquela ocasião ele respondeu, irei eu mesmo e pessoalmente o corrigirei, diz São Bento. Então ele foi até aquele mosteiro na hora marcada e quando os irmãos depois da salmodia se entregavam à oração, quando estavam no coro reunidos, como é comum acontecer nos mosteiros, né, os horários de oração, e é o ofício monástico, né, que acontece praticamente 7 horas ao dia. Então, ao invés de uma série de salmos consecutivos, cada salmo era separado do outro, por um tempo de uma oração silenciosa, né? Ao término de um salmo, faziam-se um silêncio, a necessidade que nós temos hoje, né? Infelizmente, nós estamos perdendo este silêncio, sobretudo nas liturgias, nas missas. As pessoas, infelizmente, não entram mais na igreja mantendo aquele silêncio, a interioridade, a oração que é tão necessária. Por isso que vale a pena ressaltar, não é? A importância do silêncio, da interioridade, uma vida interior, de oração, de se colocar na presença de Deus. Então, naquela ocasião, São Bento observou que o monge não conseguia ficar rezando, porque era arrastado por um negrinho. Um negrinho, sim, que puxava pela orla do hábito daquele monge, né? Negro ou negrinho, que era empregado, não raramente, entre os romanos e gregos, né? Para a linguagem da época, no sentido moral figurado, para designar a malícia ou perversidade. Então, a literatura cristã primitiva herdou esse uso, dando a cor negra ao demônio. Dado que os etíopes tinham a pele muito escura, o diabo foi muitas vezes designado como etíope. No Egito, esse uso foi favorecido pela rivalidade entre os povos. Veja, quando o dragão não pôde conquistar Antão, mudou, por assim dizer, sua pessoa.
tal como é o seu coração, assim lhe pareceu como um moço negro. Outros exemplos podem ser encontrados também em outras fontes. Mas para dizer, para a linguagem da época, naquela cultura, que havia um demônio que estava puxando o hábito do irmão quando ele se encontrava em oração. São Gregório fala isso na sua obra para dizer que era uma criatura ali que estava incomodando, não deixava que aquele irmão pudesse permanecer em oração. Então, à vista disso, São Bento perguntou secretamente ao superior do mosteiro naquela ocasião, que era o Pompeiano, era o superior, o abade, e ao servo de Deus, Mauro. Então aí aparece Mauro, né? Então São Bento chega para Mauro e para o superior do local e diz assim: não vedes então quem é que arrasta para fora esse monge? E eles disseram: não, nós não sabemos. Então, ao que retorquiu, São Bento disse o seguinte: oremos para que vejais também vós a quem esse monge segue. Olha só a importância da oração para abrir as janelas, digamos, da alma. Diz até que os nossos olhos são as janelas da alma. A gente não consegue ver o sobrenatural. A gente não consegue ver, se a gente não tem fé, uma vida de oração. A gente não percebe os males na nossa vida. Parece muito simples o que São Gregório fala, apresenta, mas nos traz grandes ensinamentos. Se a gente não souber interpretar, realmente a gente faz uma leitura equivocada. Mas a partir daí, veja a importância da oração. São Bento instiga-os, né, para que eles possam rezar e possam ver o que é que está atrapalhando a vida do irmão naquela ocasião, que ele se afasta. Tem uma coisa que o puxa. São Mauro, que é considerado o primeiro discípulo de São Bento. Então, apesar de serem dois, o primeiro, São Mauro, digamos, o mais velho, né, do que São Plácido, ele é considerado o primeiro discípulo de São Bento. Então, ele diz o seguinte: após 2 dias de oração, o monge Mauro o viu. Vejam só, 2 dias de oração. Intensificou a vida de oração, a pedido de São Bento. Certamente diz: olha, aumente a sua oração. Entre mais intimidade com Deus, que você vai ver. Então foram suficientes 2 dias. E Pompeiano, o pai do mosteiro, não conseguiu ver. Mauro conseguiu ver. Era Mauro, ainda não era São Mauro porque não era considerado santo, né? Eles estavam vivenciando uma espiritualidade, um carisma, um jeito de ser ali com São Bento. Então, no dia seguinte, depois do ofício, que é feito o ofício no mosteiro todos os dias, praticamente, né? Cada mosteiro tem, de certa forma, a sua dependência, os seus horários, né? Então, depois do ofício, o homem de Deus, no caso São Bento, saindo do oratório, encontrando o dito monge em pé do lado de fora. Então, São Bento passou ali alguns dias para observar aquele monge e observou ele do lado de fora quando saía do ofício de oração. O que aconteceu naquela ocasião? São Gregório diz que São Bento deu-lhe uma varada. Irmão, uma varada, sim. Uma varada com o seu bastão, né? São Bento, essa imagem aqui não tem um bastão. Eu tenho um aqui que está na minha frente, tem um bastão, mas não dá agora para eu mostrar a vocês o cajado, né? Que São Bento segura, né? Então, e diz o seguinte: olha, isso aqui é profundo, né? Por causa da cegueira do seu coração.
a cegueira. Quando estamos com o coração cego, nós não experimentamos Deus. A nossa oração não tem uma eficácia se o nosso coração está cego, se está obscurecido. A partir desse dia, o monge nunca mais se deixou induzir por aquele demônio e permaneceu sossegado na prática da oração. E o antigo inimigo não mais se atreveu a dominar-lhe o pensamento, como se fora ele mesmo que levara as pancadas. Veja só, né? A importância da vida de oração para ver além. Por isso que diz a palavra de Deus, inclusive escutamos nesses dias: não fecheis os vossos corações, que os vossos corações não sejam transviados. Não é assim? Hoje mesmo nas leituras que diz que a escuta da palavra deve ser acompanhada pela fé. Isto é, se eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus. A fé é importante nesse processo de libertação, de crescimento na vida espiritual. Então, a palavra de Deus, ela deve ser acompanhada. Alguém que não tem fé, que vai querer entender ou meditar, não vai conseguir a palavra de Deus. Falta este elemento, que é tão importante. Hoje nós escutamos Jesus olhando, vendo a fé daqueles 4 homens que desciam o paralítico. Jesus viu a fé. 4 homens que representam, podemos dizer, os 4 evangelistas. O Evangelho, a palavra de Deus. Os 4 que nos encaminham até Jesus, que é o centro. Nosso Pai São Bento, na ordem beneditina, nos fala na regra que nada anteponha a Cristo, que nada se coloque no lugar de Cristo, o único mediador que nos pode salvar. E a salvação é um dom gratuito a cada um de nós. Muito bem, então, ainda continuando, vamos ver aqui um outro tópico no capítulo 5 que fala da água que brotou da pedra no alto do monte. Dentre os mosteiros que Bento edificara na mesma região, então, São Bento edificou, salvo me engano, praticamente 12 mosteiros. Naquela região, no local, 3 ficavam em cima de rochedos, que ainda hoje existe na Itália, não é? Monte Cassino, Subiaco. 3 ficavam em cima de rochedos da montanha, que tornava muito penoso aos irmãos ter que descer até lá para ir buscar água. Não é como hoje, toda a encanação, todo o sistema aí que nós temos hoje, né? Então os irmãos precisavam descer para ir buscar água. Então havia um declive no monte que era um grande perigo para todos aqueles que, de certa forma, tinham medo naquela ocasião, porque eles desciam e eles precisavam ir buscar água. Então eles se reuniram, os irmãos desses 3 mosteiros, e foram até São Bento, né? Veja São Bento considerado como um pai. Os filhos querendo escutá-lo, querendo uma orientação, o que fazer naquela ocasião. E eles foram até São Bento, dizendo assim: é-nos penoso. Ou seja, na nossa linguagem, olha, está muito complicado, nós estamos cansados, nós estamos arriscando a nossa vida todos os dias para buscar essa água. Então é necessário a gente mudar de lugar os nossos mosteiros. Está complicado. Então São Bento consolou, veja só, na linguagem de São Gregório. São Bento, com a brandura, despediu.
consolou, né? Então, na mesma noite, porém, naquela ocasião, nessa dificuldade da falta de água, e que eles foram recorrer a ele naquela ocasião, momento difícil, porque precisavam buscar água em virtude da toda a dificuldade naquela ocasião, da montanha, enfim. Então, na mesma noite, porém, com o menino Plácido, de que foi falado, né? Porque Plácido era mais novo do que São Mauro. Ele subiu ao rochedo do monte e rezou ali por muito tempo. Olha essa pequena frase que é de fundamental importância. Por muito tempo ele orou. Naquela ocasião, na mesma noite. Então, acabada a oração, não diz o tempo, mas que de fato foi uma oração prolongada, que demorou um certo tempo. Acabada a oração, colocou no dito lugar 3 pedras como sinal. Sem que os outros percebessem qualquer coisa, voltou ao seu mosteiro. No dia seguinte, os irmãos, voltando à sua presença para tratar dessa dificuldade da água, né, foram ter com ele, assim lhes falou: ide e cavai um pouco no lugar do rochedo em que achardes 3 pedras sobrepostas. Vão lá, né, vão, façam isso. Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer brotar água até naquele cume da montanha, para poupar-vos o cansaço de tão grande caminhada. A confiança na providência, fruto de uma oração contínua. Veja só a força da oração. A gente tem preguiça de rezar. A gente passa muito tempo, às vezes, nas redes sociais, na tecnologia, né? Hoje, poucas pessoas que reservam tempo para a leitura, para o conhecimento da fé. Tem muitas pessoas, infelizmente, às vezes, porque assistem certos vídeos ou escutaram alguns videoaulas, enfim, acham que já sabem tudo, né? Querem dar razões, muitas vezes, do seu conhecimento, né? Mas a sabedoria, diz a palavra de Deus, deste mundo é loucura. A sabedoria de Deus é que nos torna santos, é que edifica a nossa alma. Então, eles foram até esse lugar do monte, né, que foi indicado por São Bento, e encontraram a rocha já gotejante, um milagre. Quando nela fizeram um buraco, logo se encheu de água, que brotou com tanta abundância que ainda hoje corre em quantidade. Veja só, né? Faz lembrar a nós até a gruta, né? Lá de Nossa Senhora de Lourdes, que ainda hoje tem essa gruta com água, né? Então, desde o cume do monte até o fundo do vale. Então, o milagre que aconteceu aqui operado lembra inclusive Moisés. Se nós formos ver na leitura, Números, lá no capítulo 20, do versículo 11. Então, o milagre da fonte, realizado também por Antão. Então, para Deus nada é impossível, né? Mas veja, antes de tudo, que foi fruto de uma oração contínua, de uma confiança na providência. À noite, no momento de deserto, né, onde não tem pessoas transitando, veja só. Então, tudo isso para dizer a importância que é a vida de oração, a vida em Deus. Bom,
quase 10 horas. Eu vou ainda ler mais um pouquinho para vocês, para a gente conhecer sobre... Eu falei já um caso que aconteceu com São Mauro, esse caso com São Plácido. Então, mais uma vez agora, um outro fato. A lâmina de ferro recuperada do fundo do lago. Numa outra ocasião, então, havia um godo, né? Era uma raça de um povo muito pobre de espírito. Então ele pediu para ser admitido na vida monástica. Naquela ocasião ele queria ser monge. E foi recebido de bom grado pelo homem de Deus, por São Bento. Um dia, São Bento mandou ele buscar uma ferramenta, né? Uma ferramenta que, por ser semelhante a uma foice, era chamado falcastro, para remover os espinheiros de certo lugar que devia ser transformado numa horta. E o lugar que o godo recebeu para limpar estava situado à margem do lago. Então, quando ele estava roçando com toda a força as densas moitas de espinheiro, a lâmina de ferro desprendeu-se do cabo, naquela ocasião, caiu no lago, no ponto onde a profundidade das águas era tal que não havia esperança de recuperá-lo. Então, pensou, perdido, né? O que fazer agora? Então, perdida a ferramenta, ele correu, godo, trêmulo, né? Apavorado, e foi até o monge Mauro, né? Que é desse santo de hoje. Chegou no Mauro, falou a respeito do dano, né? E ele teve que fazer uma penitência por ter perdido a ferramenta. Veja só o cuidado. Olha, aqui tem ensinamento para várias, digamos, conferências, né? O cuidado, inclusive São Bento fala na regra que todo objeto é sagrado, né? Deve ser, nós devemos ter zelo, até é comparado com o cálice do sacrifício, né? Então, e muitas vezes a gente não tem zelo com aquilo que nós temos, não damos valor, não é? Agimos de até se... Então a gente não tem esse zelo. Então ele teve que cumprir uma penitência. Tratou logo de contar o ocorrido ao servo de Deus, São Bento, né? Foi logo dizer a ele. Então São Bento, ouvindo, encaminhou-se para o lugar, tomou da mão do godo o cabo e mergulhou no lago. Na mesma hora o ferro subiu do fundo e entrou no cabo. São Bento, então, restituiu a ferramenta ao godo, dizendo assim, disse a palavra para ele: eis, trabalhe agora e não fique tristes. Né? Apesar de que na vida monástica se preserva o silêncio, né? De certa forma, esse recolhimento. Mas veja só, São Bento pede para que ele não fique triste, né? Porque hoje, por exemplo, muitas coisas decepcionam a nossa vida. Uma impaciência, né? A perda de algum objeto, rouba muitas vezes a nossa paz. E a partir desse ensinamento, São Bento nos ensina a não ficarmos tristes, a recuperar da ferramenta para que ele não dê lugar ao coração dele à tristeza. Veja a importância. Bom, mais um ensinamento para podermos concluir. O milagre da obediência sem demora. Agora, Plácido. Eu vou concluir, tem outros momentos que a gente pode voltar, se for o caso, mas eu vou concluir agora falando sobre Plácido. Um dia o venerável São Bento, ele estava na cela, porque quem mora no mosteiro não é quarto, não é? No mosteiro existem as celas. E o Plácido, o menino Plácido, que era
monge, ele saiu para pegar água no lago. Então, mergulhando na água, não teve um certo cuidado naquela ocasião e ele segurava uma vasilha. Então, aquela vasilha que ele segurava, ele acabou caindo também, o descuido, né, atrás da mesma. Então, houve uma correnteza naquele local que levou ele para o meio do lago, a distância da margem de quase se diz uma flechada. Então, São Bento, mesmo lá na cela, né, que estava, cela que designa aqui, como muitas vezes, o mosteiro inteiro, né, ou somente a cela do abade. Então, todo o recinto, todo o local considerado a cela. Como quer que seja, São Bento ele toma conhecimento do fato de um modo sobrenatural. Como ele conseguiu? Né? Então, de uma forma semelhante a Antão. Antão também tinha, né, esses de desconfiança, de saber algo que tinha acontecido. Então foi revelado na hora da oração. Veja só, na ocasião da oração, o admirável, enquanto estava na montanha com seu coração tranquilo, mostrou-lhe o Senhor coisas distantes através da oração. Mais uma vez, nessa ocasião em que ele estava rezando, né, aparece essa revelação para ele. Então, no mesmo instante, ele tomou conhecimento do acidente, deste descuido de Plácido, e chamou Mauro depressa, às pressas, dizendo: irmão Mauro, corre! O menino que foi buscar água caiu no lago, já está longe, levado pela correnteza. Então, São Bento chama seu monge com o título de irmão. Veja só, né? O porquê de irmão. Nesses dias, depois da minha consagração, muita gente me perguntando por que irmão Pacômio, não é? Então, nessa ocasião aqui de Plácido, São Bento chama seu monge com o título de irmão. Irmão Mauro, corre! Plácido está em perigo, né? Então aqui aparece o nome de irmão. E como ordena na regra, diz assim, na regra no capítulo 63, do versículo 11 a 12: no próprio modo de chamar pelo nome, a ninguém seja permitido chamar o outro pelo simples nome, mas os mais velhos chamem os mais moços pelo nome de irmãos. Então, é uma orientação do próprio São Bento de se chamar de irmão, não pelo nome. No mosteiro de São Bento eu sugeri 3 nomes, e o superior escolheu São Pacômio para ser meu padroeiro espiritual, por isso que eu passo agora a ser chamado pelos irmãos de irmão Pacômio. Então, para o esclarecimento de vocês, por isso, de acordo com o que São Bento orienta, na regra do capítulo 63, do versículo 11 a 12. Pois bem, uma coisa admirável, jamais vista depois do apóstolo Pedro, aconteceu. Tendo pedido e recebido a bênção, Mauro, veja a importância da bênção, dá-me a bênção. Ele pede a bênção a São Bento. Depois da bênção é que Mauro sai, né? Aqui eu poderia abrir um leque para falar a respeito da bênção. Saiu apressado, movido pela ordem do Pai, veja só, pela obediência. A obediência ao superior, a obediência que custa, a obediência que é um sacrifício, né? Então, pede a bênção, é obediente, movido por isto e pensando que ia por terra, correr sobre as águas até o ponto onde chegara o menino arrastado pela correnteza. Veja só, Mauro foi obediente, pediu a bênção
e ele nem percebeu que estava correndo sobre as águas. Ele passou por cima das águas sem perceber e foi até Mauro. Por isso que a gente vê umas imagens de São Mauro tirando da água Plácido, né? São Plácido pelos cabelos. Então, agarrou o menino e voltou depressa para a terra firme, né? Logo que pisou na margem, voltando a si, veja só, parece que ele não estava em si. Olhou para trás, se deu conta de que estava correndo sobre as águas, né? Veja só, não podia imaginar que isto fosse possível e ficou cheio de admiração pelo acontecido. Foi até a São Bento e contou o que tinha acontecido, né? Obviamente. E São Bento começou a atribuir o acontecido não aos próprios méritos, veja só, para ele não se orgulhar. Poxa, eu caminhei sobre as águas, né? Então, mas veja só, graças à obediência de Mauro, a importância que é obedecermos ao superior. Por isso que São Bento diz que o abade faz as vezes de Cristo, né? Então, porém, São Bento replicou, né, dizia que era devido somente à ordem do Pai e que não tinha consciência daquele prodígio que sem saber praticara. Para arbitrar essa amigável contenda de humildade, o menino que foi salvo falou assim: São Plácido, quando eu era tirado das águas, via sobre minha cabeça a melota, né, do abade e julgava que era ele quem me tirava das águas. É como se fosse o próprio São Bento, né? Pedro, bom, tem um diálogo de Pedro, que é um diácono, com Gregório, já quase 10 horas, eu não vou me estender, seriam praticamente 3 folhas, mas acredito que deu para entender a importância da vida de São Bento na vida destes 2 santos que estamos celebrando hoje, São Mauro, São Plácido, 2 primos de família que entraram na ordem beneditina, que foram acolhidos pelo venerável nosso Pai São Bento. Queremos pedir a intercessão deles nesta noite, concluindo este momento com a oração, pedindo a intercessão deles 2 para a nossa vida espiritual, para que possamos crescer como Jesus, em graça e sabedoria, em idade. Que possamos crescer, alimentar o nosso conhecimento, não para ficar mais sabido, para querer ter orgulho, vaidade, sobressair-se sobre os outros. Não, mas buscando na humildade, na obediência à vontade de Deus, subir os degraus para chegar à verdade que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, que nos destes em São Mauro e São Plácido admirável exemplo de vida monástica, concedei-nos seguir seus passos para compartilharmos com eles a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mauro, São Plácido e São Bento, nosso Pai, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe e salve Maria. Até outra ocasião.